Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, mais uma vez, estamos aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, para apresentar o Clique Jornal. Lembrando que a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa, onde é proposto um link entre os trabalhadores, o sindicato e sempre oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços, mas a prestação de serviço à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica. O programa de hoje vai entrevistar, e vocês poderão acompanhar, o professor Ciro Boldesan. O professor Ciro Boldesan também, que é autor do livro que acaba de ser lançado, Entre no Século XXI. E aí ele tem uma pergunta, basta estar, entre no século XXI, que ele vai falar sobre isso. E o programa de hoje, com o professor Ciro Boldesan, é exatamente sobre tecnologia. Para você, o que é de fato tecnologia? Para quem trabalha com os computadores e todas as novidades desse mundo, a tecnologia, ela envolve desenvolvimento de aparelhos que lidam com a distribuição da informação, que é o nosso caso aqui, cada vez mais rápido. A tecnologia abrange a cada dia números crescentes de envolvimento com pessoas, e realiza cálculos e cada vez mais avançados. O que é tecnologia? Qual o papel da tecnologia para o mundo? Aqui na cidade de São José dos Campos, de onde é gerado a programação, tem o Centro de Ciência e Tecnologia, e a gente pode citar lá atrás, através do padre Landel de Moura, a invenção do rádio. Isso foi tecnologia. Na cidade de São José dos Campos, a urna eletrônica, e hoje uma eleição num país dessa grandiosidade populacional e com essa diversidade política, a urna eletrônica, ela é fria e precisa. A tecnologia que inventou a radiografia, a tecnologia que inventou o identificador de chamadas, a tecnologia que inventou, podemos lembrar aqui, até o Walkman. Tudo isso o professor Ciro Boldesan vai nos falar sobre essa tecnologia. Professor Ciro, boa tarde. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio CT. Vocês realmente vão ganhar um presente de Natal hoje. Qual é, professor? É exatamente o conteúdo do meu livro. Que bacana. Porque ele vai ensinar ao jovem o que é a tecnologia e o mundo que ele está. E ao mais velho vai ensinar como conversar com o jovem e entender o mundo em que o jovem vive. Você vê que hoje, por exemplo, você vê uma série de jovens de 12, 13, 14 anos, vê um pessoal de 30, 35, um de um lado e outro do outro. Eles não têm uma interface para conversar.
Por quê? Porque um não entende o mundo do outro. Então nós precisamos que o jovem, que o mais velho, entenda o mundo que o jovem está entrando. E a tecnologia, então, ela consegue aproximar velhos e novos numa linguagem universal. Exatamente. Tecnologia vem do grego technos, que significa técnica, arte, ofício. E logia é o estudo da técnica, da arte e do ofício. Agora, ela usa várias ferramentas que trazem os processos dos materiais criados ou utilizados para tal conhecimento. Por exemplo, as ferramentas e as máquinas ajudam a resolver os problemas. As ferramentas e as máquinas. E as máquinas. Mas aí aliados à tecnologia. Então, as técnicas são conhecimentos, métodos, materiais e processos usados para resolver os problemas. Agora, isso aí traz do seu livro esse ensinamento do que é tecnologia? Eu ensino o que é tecnologia, suas classificações, etc., tudo mais. Então, o que acontece? Esse conhecimento científico que a matemática e o técnico e a engenharia trazem para a humanidade é a característica desse século. Se no século XIX nós tínhamos o século das ferrovias e das navegações anteriores, o século XX, aliás, no século XIX, foi estrondoso o crescimento de uma cidade chamada Chicago. Todas as cidades importantes eram na costa, e Chicago era no centro dos Estados Unidos. E o que era? Era um grande entroncamento ferroviário. Então, como o grande entroncamento ferroviário chegou a ter 2 milhões de habitantes, ninguém acreditava que no meio de um deserto, daquela região lá, fosse aparecer uma cidade de 2 milhões de habitantes. O século XX foi o século do automóvel, o século da locomoção, o século da televisão, o século de grandes desenvolvimentos do rádio, do avião, do início do avião e tudo mais. Mas este século, particularmente, é o século da tecnologia, é o século do drone, é o século da aviação. Hoje em dia, por exemplo, se contrariou tudo que existia. Por exemplo, na China existe uma cidade chamada Zhengzhou. Ela está a 1.800 quilômetros da costa. Ela cresce 300 mil habitantes por ano, essa cidade. Qual cidade é? Zhengzhou. Na China? Na China. E ela tem só uma fábrica dela, que o... Tem um livro lá da Arte da Guerra, o Sun Tzu, lá, que é o autor, né? Também é. Este camarada, já leu a Arte da Guerra? Já li. Já. Traz também. Bons ensinamentos. Tem. Então, o que acontece? Essa cidade, ela tem uma aerótrópolis, que é a cidade do futuro, é a aviação do futuro e tudo mais. O que acontece com essa cidade? Ela tem uma fábrica, por exemplo, que chama-se Foxconn. A Foxconn, o presidente Lula tentou trazer a Foxconn para o Brasil. É a que monta os Apples. Os telefones da Apple. O telefone, o computador e a televisão. A Foxconn. Foxconn. Só que a Foxconn, nós não conseguimos trazer ela para cá direitinho por causa das nossas leis sociais. Lá na China, ela funciona assim. 200 mil chineses trabalham na Foxconn durante 9 meses. E nos 3 meses de Natal, porque precede o Natal, trabalham 300 mil pessoas. Então, aumenta 100 mil pessoas 3 meses. As nossas leis não se coadunam a isso daí. E ninguém, se você falar aqui, todo mundo se ergue, mas o chinês, que é comunista, que é socialista, que é não sei o quê, etc., ele soube se adaptar. Por quê? 100 mil empregos durante 3 meses significa, a Embraer são 20 mil empregos. Você divide 100 mil por 20 mil, são 5. 5 Embraers durante 3 meses. Poxa. Se você botar multiplicar, você vai ter 5 Embraers funcionando em 90 dias. Em 90 dias. Então, mas essa relação, ela não fica mais
Porque tem que ser assim, os dois lados têm que ganhar. No caso, quem emprega... Aí os dois estão ganhando, eu não sei como. Mas assim, eles se for pensar no sentido de que as pessoas elas têm que viver durante 12 meses, 3 meses, elas não sobrevivem para o resto do ano. Então, aí eu não sei como é que eles fazem. A China resolveu o problema. Mas ela é um arranjo que ela beneficia uma parte, se for pensar. Não tem como a gente pensar que a sobrevivência da nós pessoa... perdemos 200 mil empregos aqui por causa de não arrumar esses 3%. Mas hoje... É de 200 para 300. Foi 200 mil para 300 mil. É 200 mil durante um ano todo. E 300 mil só durante 3 meses. Quer dizer, aumenta 100 mil durante 3 meses. Então, nós perdemos, por causa das nossas leis, nós perdemos 200 mil... São 5 Embraer durante um ano. Mas você tem um contingente que vai trabalhar durante todo o ano e você vai ter um outro contingente que vai trabalhar durante 3 meses. Sei, nós perdemos... Então, o que ele faz nos 9 meses? Nós perdemos 5 Embraer, 10 Embraer, que são 200 mil, são 10 Embraer, nós perdemos durante um ano todo, 10 Embraers funcionando. E perdemos mais 5 Embraer durante 3 meses de funcionamento, de dar emprego para o pessoal. Então, você veja, eu não sei como resolver, eu não tenho soluções nem nada, eu só estou mostrando o que está existindo no mundo. Sim. O meu livro se baseia em dizer o que existe no mundo. Então, o que acontece no mundo? Então, vamos começar mostrando. Mas só como a Shirley colocou isso aí, e você fala, como é que faz? É muito simples. As empresas brasileiras, como a Riachuelo, por exemplo, estão migrando para o Paraguai em busca do quê? De mão de obra barata e imposto, que é 1%. É para você exportar buscar um equipamento, paga 1% só. Porque hoje você Riachuelo, tem... A produção da Riachuelo é toda feita no Paraguai. A produção da tecelagem Paraíba é toda feita na China. Aquele menininho já fala mandarim. Então, mas aí tem que dizer uma coisa. O Estado, ele é justamente um intermediário entre os interesses, ao meu ver. Eu acho que ele não tem que regular de uma maneira tão forte, né? Eu só sei o seguinte, viu? Mas também ela não pode estar ausente, porque nesse caso você deixa o capital Eu só sei o seguinte, hoje em dia, é o que eu digo, é o século das mudanças rápidas. Nós temos umas mudanças tão rápidas que mudam completamente o ambiente. Em 2 anos, 3 anos, 4 anos, você muda. Nós, há 5 anos, 6 anos atrás, nós estávamos contentes, era uma potência. Hoje o Brasil é visto como, 5 anos depois, é visto como o pior dos BRICS. Emergentes. Pior dos BRICS. Está muito difícil. Então, eu considero que a gente tem um grande passado pela frente. Então, o que acontece? O século XXI é o século das mudanças rápidas. Qual é que é a característica do século XXI? Primeiro é a globalização. Isso. O Paulinho acabou de falar, foi para o Paraguai, foi para a China, foi para não sei o que, é globalização. A segunda coisa é a internet. A internet você fala na hora com qualquer lugar do mundo. Então o mundo ficou pequeno para a internet. O terceiro é que o mundo está desregulado, não tem mais essas regulamentações que a gente quer seguir. O mundo não tem. Está desregulado. A própria China, que ela é comunista, socialista, no fundo ela é um capitalismo de Estado. Verdade. Isso é verdade. Capitalismo de Estado. Então, quer dizer, você tem que saber mudar. E nós temos a comoditização. O que é comoditização? São produtos que não têm marca. Por exemplo, soja, petróleo, pode vir de qualquer lugar. Isso é commodity. Batata. Você não interessa que a batata vem do Chile, ou vem do Japão, ou vem do Peru, ou vem não sei o que, é batata. Para nós é batata. Então, isso são commodities, são coisas que têm preço baixo. Agora, o que tem preço alto é difícil. Então, por exemplo, você veja, eu estou aqui com um telefone Apple. É muito bonito o celular dele, para os ouvintes que não estão podendo assistir o celular. Esse celular aqui é um celular 5, é dos antigos ainda, é dos antigos. Esse celular aqui tem 800 a 900 tecnologias novas. Ele é mais potente do que a nave que foi à Lua.
Poxa! Mas tem 900 invenções dentro dele, mas não tem uma de brasileiro. O brasileiro não apita, ele só usa. Ou seja, nós não somos atores nesse teatro da vida, nós somos apenas espectadores e usuários. Dentro de um aparelho da Apple, então tem 900 invenções? 900 invenções no mínimo. Bom, então a gente faz assim, nós vamos para um breve intervalo, na volta, essas invenções surgiram aonde? Depois que o homem foi para a Lua? Depois que o homem foi para a Lua. Aí nós vamos saber como é que foi a evolução do século. O que é? Nós temos que compreender o século que nós vivemos. A minha grande batalha é fazer com que o homem compreenda o século que ele vive. Muito bem. Vamos tentar compreender no próximo bloco, né, Paulinho? No próximo bloco, aqui no Clique Jornal, um instante, o professor Ciro Bondesan volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, com a presença do professor Ciro Bondesan, ele que lançou o seu livro Basta Estar, como é o nome do livro? Entre no século XXI. Entre no século XXI. No bloco passado, o Ciro Bondesan, ele mostrou aí que um telefone da Apple é a melhor tecnologia que existe? Eu acredito em telefone da Apple, que é o melhor, ele é Samsung, mas eu gosto mais da Apple. Da Apple. A Samsung é muito boa. Muito boa também. Mas não supera. Não, as duas são mais ou menos equivalentes. Está no equilíbrio. Brigam ali. Agora, Ciro, o telefone, a câmera do telefone, isso aí surgiu, o celular, por exemplo, surgiu a partir da conquista do espaço, da ida do homem na Lua? A partir da conquista do espaço. Aliás, a tecnologia tem se desenvolvido de uma tal maneira que, para a gente entender o século XXI, nós temos que ver o seguinte, as invenções. Uma grande invenção foi o automóvel. O automóvel, para chegar a 50 milhões de automóvel, demorou 100 anos. Poxa. O telefone, para chegar a 50 milhões de usuários, demorou 74 anos. O PC, que é esse computador que você tem aí, o personal computer, demorou 16 anos para atingir 50 milhões. O celular, 5 anos, tinha 50 milhões. Bom, então vamos... E a internet, 4 anos. O Skype, para chegar a 50 milhões, 2 anos. E o blog, há 4 anos ninguém conhecia nada de blog. Hoje forma 1 por segundo.
1 por segundo tem um blog na internet. Tem um blog na internet. Ótima revelação. Então, professor Ciro Bondesan, vamos recapitular para o internauta o avanço da tecnologia. Isso quer dizer que nós também devemos nos melhorar? Nos melhorar. Nós temos que saber o mundo que o pessoal está vivendo, que os nossos filhos e netos estão vivendo. Muito bom. Se nós não sabemos, nós não podemos conversar com eles, que é o que acontece, que os pais e os avós e os tios não conseguem conversar com a mocidade. Bom, então vamos lá. Na base de 50 milhões de objetos, o automóvel, ele levou quantos anos? 100 anos. 100 anos para se construir. Para ficar 50 milhões de 50 milhões. De automóveis. Em segundo... O telefone, 74 anos. O telefone, 74 o Grambel, isso. Levou 74 anos para chegar a 50 milhões. A eletricidade demorou 50 anos para ter 50 milhões de casas com eletricidade. O PC? O PC, 16 anos. Caiu bem, né? O celular, 5 anos. Uhum. A internet, 4 anos. O Skype, 2 anos. E o blog? 1 em cada segundo. Há 4 anos não se conhecia blog. Muito interessante. Agora, a conquista do espaço, a ida do homem à Lua, as pesquisas que foram geradas, elas, então, não proporcionaram apenas conhecimento sobre o cosmos. A alta tecnologia. A OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da ONU, ela fez uma classificação das tecnologias. Então, o que é a classificação? Baixa tecnologia é papel, têxtil e vestuário, alimento, bebida e fumo, móveis e madeira. Na baixa tecnologia, as grandes nações deixam a gente mexer. Então, por exemplo, nós temos plantações de eucalipto em tudo quanto é lugar, mandamos móveis, madeira para fora, mandamos minério, mandamos todas essas coisas que é baixa tecnologia. Alimento, você não vê as firmas de alimento brasileira? Tem a BRF que manda carne, soja, nós mandamos carne moída enlatada para a África. Enlatada, tudo e tal. E todas essas coisas, bebidas, fumos, esses alimentos e tal, isso aí o pessoal deixa a gente mexer. Porque eles não têm muita água, e isso tudo aqui é na base da água, você está exportando a água. O Brasil tem muita água, então manda bastante água para lá. Agora, a média baixa tecnologia, que são plásticos e borracha, a indústria naval, alguns manufaturados, metais não ferrosos, produtos minerais não metálicos, metalurgia, refino de petróleo e metais ferrosos, essa daí o pessoal já não gosta muito que a gente mexa, mas ainda deixa um pouquinho, por causa da quantidade de dinheiro que envolve. A média alta tecnologia, que é a automobilística, o maquinário elétrico, os produtos químicos e outros equipamentos de transporte e maquinário não elétrico, esse é mais caro. A média alta tecnologia, já nós não temos tecnologia. Você não vê que não tem nenhuma fábrica brasileira de automóvel. É tudo para fora, nós só montamos. Nós temos até da Coreia. Isso. E a alta tecnologia é defesa, material de defesa, tecnologia de informação, eletroeletrônica, farmacêutica e instrumentos científicos. Agora, como é que veio, Paulinho, essa classificação? Essa classificação veio, a OCDE fez, segundo a comparação do valor agregado, ou seja, quanto você exporta. Por exemplo, por quilo, o minério de ferro custa 0,02 dólares por quilo, 2 centavos de dólar por quilo. Ou seja, para você ter 500 dólares, nós precisamos de quase 1.000 toneladas de minério para você ter um celular. Por exemplo, para comprar um celular da Apple, hoje custa o quê? R$1.500? Não, hoje o celular hoje está custando em torno de 500 dólares. Para você conseguir 500 dólares, ser dividido por 0,02 dá 1.000 toneladas de minério que você tem que mandar. Mas como funciona? Se eu fui na loja e comprei um celular e paguei R$1.500 à vista, como é que se converteu isso
se eu não sou vendedor? A loja comprou da Apple americana, pagou em dólar. Tá. E o brasileiro, para você trazer ele para cá, ele teve que ter dólar para trazer. Então, ele mandou 100 toneladas de minério, 1.000 toneladas de minério. E aí eles nos pagaram com dólar. Eles nos pagaram com dólar para você poder comprar. Ou então ele manda 30 toneladas de celulose, por exemplo, para você comprar um celular aqui. Incrível. Então, o que acontece? Você pegando a mineração, é 0,02. O produto agrícola, em geral, é 0,3, ou seja, são 30 centavos de dólar por quilo. O aço, a celulose, chega a 3 dólares. O automotivo, um automóvel, é 10 dólares por quilo. Você repara que realmente um carro de 1.000... cilindradas. De 1.000 cilindradas, ele, a 10 dólares por quilo, ele custa 600, 700 quilos, dá 6 mil dólares. É o preço no mercado internacional, 6 mil, 7 mil dólares. Nós aqui pagamos um pouquinho mais por causa dos impostos, mas o preço no mercado internacional é esse daí. O eletrônico de áudio e vídeo é 100 dólares ao quilo. Os produtos de defesa, aqueles foguetes de defesa, etc., que você joga, essas balas que o pessoal vive jogando, que você vê na televisão, é 100 dólares por quilo. Bom. Os aviões da Embraer é 1.000 dólares por quilo. Aí já é alta tecnologia. Mas o avião da Embraer é vendido para eles. Para eles, então. Nós compramos uma parte aqui, nós gastamos 400, 500 dólares e vendemos a 1.000 dólares. Nós botamos o nosso valor, a nossa tecnologia, a nossa engenharia, tudo, custa 500 dólares para mandar para o exterior. Agora, os produtos de defesas e telefones celulares são 2.000 dólares em média por quilo. Bom, então... E o aeronáutico, os aviões militares, esse avião que vai ser feito aí, o Gripen, que eu trabalhei nele e tal, vai ser de 2.000 a 8.000 dólares. E o quilo de satélite é 50 mil dólares por quilo. 50 mil dólares por quilo. Dá para explicar, professor, como funciona? Vamos lá. Um satélite, ele é vendido por quilo ou comprado? Por exemplo, você faz um satélite aqui. Um satélite, por exemplo, como o Cibers, aí deve pesar uns 200 quilos, 300 quilos, né? Se você vende um satélite igual para um outro país, você multiplica ele por 50 mil dólares, 200 por 50 mil dólares, são 100 milhões de dólares. Um satélite. Um satélite de 200 quilos. Bom, então... Então, o que acontece é o seguinte... Por que o pessoal não quer? Porque os grandes dinheiros estão nos produtos de alta tecnologia. Muito bem. E cadê outra coisa que tem, os fármacos. 80% dos fármacos... Dos remédios é importado. Então, por exemplo, a hora que você... 80%. A hora que você toma um antibiótico, custa R$100 um antibiótico bom, não sei quantas miligramas. Bota em quilo isso daí, vem tudo de avião. É alta tecnologia. Então, isso eles não deixam a gente fazer. Os Estados Unidos, França, Alemanha, não sei o que, não quer que a gente faça. Agora, sabe o que eles querem que a gente faça? Mas a lei da patente favoreceu isso. Favorece. Agora, você sabe o que eles deixam a gente fazer? Por exemplo, vacina de malária, que só tem pobre que vai usar malária. De verdade. Isso eles deixam a gente fazer. Vacina de chikungunya, de dengue, assim. Isso aí o brasileiro eles faz. Deixam fazer por quê? Porque não dá muito dinheiro. A hora que dá os dinheiro, os Viagra da vida, os silicones, os antibióticos, os anti-inflamatórios, esses remédios de câncer, tudo não sei o que, etc. Tal, isso daí nós não podemos mexer nele. E não deixam a gente mexer. Então, o que acontece, Paulinho? Por que nós estamos nessa desgraça que nós estamos no Brasil? É porque não se investiu em tecnologia. A década de 70 e a década de 80, que tinha os governos militares, se investiu bastante em tecnologia. Tanto foi feita a Embraer e foi feita a Embrapa. Depois, mesmo no regime militar, na década de 80, 90... Depois, os regimes democráticos não se investiram muito. Então, o que aconteceu? Os produtos de alta tecnologia que nós tínhamos, eu tenho até aqui um gráfico, que eu vou botar no livro, na outra edição, eu vou pôr no livro. Esse gráfico indica o seguinte,
que esses produtos chegaram a ser 12,2% os produtos de alta tecnologia brasileira. Hoje, em 2014, nós estamos com 4,3% produto de alta tecnologia. Caiu de 12% para 4,3% de 2000 para 2014. Então, o que acontece? Com essa queda, acaba os empregos, porque os empregos, quem dá emprego, por exemplo, o pessoal do CTA e da Embraer tem bons empregos e bons salários, eles podem comprar apartamento, eles podem ir nas cabeleireiros, eles podem ir nas padarias, eles podem ir num monte de lugar, eles geram um monte de empregos. Esses empregos de alta tecnologia geram bastante empregos nas outras áreas, terceiriza, gera emprego em outras áreas. Quando nós não temos isso daí, os governos chegam, a primeira coisa que faz é tirar verba do INPE, tirar verba do CTA, tirar verba dos militares para comprar o material, que é da onde vem a tecnologia militar é que traz a alta tecnologia. Eles pegam, a primeira coisa que eles fazem é cortar os orçamentos das Forças Armadas. E cortando esses orçamentos das Forças Armadas, de INPE, de tudo, eles estão cortando a tecnologia brasileira. Muito bem, mas com isso, você falou, voltando lá no Samsung, mas para o próximo bloco, a Samsung, a Apple, mas aqui no Brasil foi desenvolvido o telefone de celular, o smartphone, o Quantum, lá em Curitiba, foi lançado o ano passado e contabiliza 2 linhas já de celulares, e é uma tecnologia, mais o Mirage também é feito no Brasil. Mas tudo importado, né? É montado. É montado aqui no Brasil? Bom, então vamos lá. Um breve intervalo e a gente volta já, para a gente não perder aquele ritmo lá das invenções da Lua, que foi feita através da ida do homem no espaço. Vamos falar sobre isso já com o professor Ciro Bondezão. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E mais uma vez falando de tecnologia e a tecnologia nacional. O que é a tecnologia? Nesse bloco, vamos dedicar esse bloco todinho para falar da conquista do espaço, as pesquisas por elas geradas, que não proporcionaram apenas conhecimento sobre o cosmos, mas também inventos que nós utilizamos no dia a dia aqui na Terra. Bom, professor Ciro Bondesan, a ressonância magnética, ela foi feita para processar as imagens que vinha da espaçonave. O 3D? É, o 3D. Por exemplo, lá na NASA. Se você tinha um camarada que rebentou a perna, você tira uma fotografia de um ângulo e do outro, você monta 3D. Daí manda para a Terra as duas fotografias, eles montam aqui e fazem a perna do camarada na mesma proporção. Na mesma proporção 3D. Daí eles falam, bom, ali precisa pôr uma placa assim, assim, assado. Daí eles mandam o desenho da placa, o camarada lá na estação do espaço faz a placa e põe a placa na perna do astronauta. Mas temos também coisas simples, por exemplo, a roupa de bombeiros, esse traje de astronauta que o bombeiro tem, de alta complexidade quando vai para produto químico ou fogo, e que resiste a essas grandes mudanças de temperatura, foi feita depois do espaço. Se eu falar para você, você não acredita. Essas roupas espaciais tiveram um grande avanço, sabe por causa do quê? Por quê? Por causa dos nazistas que fizeram essas experiências com os judeus e pessoal ao vivo. Os médicos nazistas. Botar, por exemplo, tinha problema lá da altura, né? De temperatura. Então eles botavam um camarada lá e tacava gelo e via até onde o camarada aguentava, qual a temperatura que o camarada aguentava, que estava ação. Depois morria, botava outra, assim por dentro. Aquelas atrocidades nazistas, eles anotaram muito aquilo lá, porque eles eram muito precisos, os alemães. A roupa. E deu um avanço muito grande toda aquela experiência na medicina de hoje, aquela experiência que eles fizeram em loco, porque hoje ninguém faz experiência no homem, eles fazem experiência nos ratos, nas cobaias, tudo isso. Mas já foi feito muito em humanos. Mas essa da roupa de bombeiro foi feita pelos nazistas? Não, essa daí já é a evolução. Evolução. O detector de fumaças também foi depois que o homem foi à Lua. Ô Paulinho, o negócio é o seguinte, você pega a tecnologia, ela é responsável por todas, praticamente, quase 90% das invenções. Você pega, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, eles pesquisavam aqueles gases tóxicos, mas desses gases tóxicos saíram os fertilizantes, porque tudo é à base de nitrogênio. Então, esses fertilizantes industriais, até o drone, existia drone naquela época. O controle do tráfego aéreo foi feito na Primeira Guerra Mundial. O raio-x portátil foi feito na Primeira Guerra Mundial. O absorvente feminino e o... Por que foi feito o absorvente, se desenvolveu na guerra? Na guerra. A Primeira Guerra Mundial, eles tinham as trincheiras, né? E nas trincheiras tirava as batalhas lá, né? E o pessoal ia se ferindo, e só a hora que terminava que eles iam tirar os feridos. Então, de cada 100 feridos, 80 já tinham morrido e 20 eles salvavam. Daí um cara lá teve a ideia, falou assim, não, durante a batalha nós vamos tirar os feridos que nós vamos salvar. Daí o que aconteceu? Eles tiraram os feridos da batalha, precisaram fazer as ambulâncias e precisaram fazer o pronto-socorro. O pronto-socorro é uma invenção da guerra. Daí quem tomava conta do pessoal do pronto-socorro eram as enfermeiras. E as enfermeiras tinham o problema da menstruação. E não podia parar, porque era um tal de vinha gente ferida, tinha que atender. Então, uma pessoa viu aquele algodão, aquele absorvente, não sei o que, desenvolveram. O negócio foi desenvolvido, o que nós chamamos de mods hoje. O absorvente feminino veio da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, e outra coisa que veio da Primeira Guerra Mundial é a injeção. Não tinha injeção, o pessoal só tomava chazinho e elixir. Poxa vida! Então veio a injeção. Então, outra coisa, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, eles já melhoraram o forno de micro-ondas, é uma invenção da Segunda Guerra Mundial.
Que foi o que ajudou o pessoal a ir para a Lua, o forno de micro-ondas. Bom, então nós tivemos as invenções que surgiram na tragédia mundial e também... O raio-x portátil, a lâmpada ultravioleta, foi tudo da Primeira Guerra. Então, nós tivemos na tragédia humana e também na conquista do espaço. Exato. Agora, pulando para o Brasil, aqui no Brasil nós tivemos, na cidade de São José dos Campos, a invenção do motor a álcool. Isso é tecnologia? É, tecnologia. Nós tivemos já se tinha feito o motor a álcool antes em alguns lugares, mas nós fizemos um motor a álcool que deu certo, não um protótipo, nós fizemos em série. Nós provamos, no Brasil foi o maior laboratório de energia renovável do mundo, com o motor a álcool. Poxa vida. É o maior laboratório de energia renovável do mundo, o motor a álcool. Agora, foi feito aqui em São José. Aqui. Outra invenção da guerra que é muito interessante, você conhece aquele chocolatinho que tem aquela camada, aquela película dura, o MMS, tal, que tem? Aquele chocolate precisava dar força para as tropas, no calor do deserto e tudo mais. E o chocolate chegava derretido. Então eles fizeram aquela camada, foi uma grande invenção da guerra, aquilo lá, para ganhar a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Ciro, então, nesse caso, as invenções, a humanidade, ela cresceu. Por exemplo, urna eletrônica feita aqui em São José dos Campos. Em São José dos Campos. Mas foi mais... parece que em Brusque, lá Santa Catarina, que começou. A radiografia é uma invenção brasileira também. A radiografia parece... Tem alguma coisa. O médico Manuel de Abreu, de Abreografia. Abreografia, né? Aquele tipo de exato. Pequenininha. E depois que usava muito na parte de tuberculose, para detectar tuberculose. Leva até o nome, né, do médico o Manuel de Abreu. Era mais econômico, inclusive. Era mais econômico. Abreografia e depois a radiografia. O identificador de chamadas no telefone, invenção brasileira. O Walkman, que hoje todo mundo usa como foninho de ouvido, mas foi primeiro inventado o Walkman. Agora, tanta invenção brasileira e mundial, mas falando da brasileira, por que a ciência e a tecnologia brasileira não avança? É um erro de política de Estado? É um erro de política. Porque você pega quem detém a maior tecnologia do mundo, é os Estados Unidos. Por quê? Porque eles estiveram em guerra durante, se você pegar desde a independência até agora, 127 dias de paz e o restante em guerra. E a guerra, sem querer, é o que leva para frente. O pessoal obriga o pessoal a melhorar, cada vez mais melhorar, tal. Desde os tempo antigo, o cavalo de Troia, por exemplo, é uma invenção de uma guerra, de você botar o pessoal dentro do cavalo e entrar, o pessoal pensar que é presente, depois o pessoal desce e mata todo mundo, o cavalo de Troia. E você pega, então a guerra sem querer faz com que o pessoal invente as coisas, sabe? Então, por exemplo, a hora que você está desenvolvendo um produto para a guerra, um produto de defesa, hoje em dia não chama de guerra, chama de defesa, um produto de indústria de defesa, você está desenvolvendo um negócio, por exemplo, aqui no Brasil, nós desenvolvemos a eletrônica embarcada do AMX, que é um avião de guerra. Essa aviação embarcada foi usada para quê? Para o 145, para o 170, 190. Caramba! Veio de um produto da guerra, que é o AMX, que o pessoal aprendeu a fazer e passou para a parte civil. Então, tudo no mundo vem assim. Por exemplo, a internet é um produto de guerra, entre guerras, mas é um produto que foi feito, é um produto de defesa. Eu sei. Ela foi feita para a Guerra Fria. Mas, em relação à nossa tecnologia, a tecnologia brasileira, a dificuldade do cientista brasileiro, por exemplo... corte de orçamento. Eles cortam o orçamento. Por exemplo, eu vejo aí, falando do automóvel, né? Nós não temos nenhuma indústria brasileira de automóvel. E o câmbio automático, nós temos a informação que ela foi desenvolvida
por um mecânico brasileiro, que era o José Braz de Araripe. Ele desenvolveu o câmbio automático, vendeu para a GM americana, General Motors, e aí a General Motors, a GM, lançou o primeiro carro automático do mundo. Que era o Belé. Exatamente. Agora, então, por que isso? Porque nós não temos a tradição de fazer as coisas. O Santos Dumont não fez o primeiro avião certificado que voou foi feito pelo Santos Dumont. O relógio de pulso foi feito pelo Santos Dumont, e quem fabrica são os outros, porque nós não temos tradição. É tradição. De segurar o pessoal aqui, ou de falta fazer de bairrismo. Não, é falta de tradição e falta de querer fazer as coisas aqui, porque quando quiseram fazer o avião aqui da Embraer, foi feito. O avião foi feito. Foi feito. O Osíris fala assim, todo mundo sonha, vamos sonhar grande. O brasileiro quase não sonha grande. Já que é para sonhar... Vamos sonhar grande. Muito bem. Professor Ciro Bondezan, nós vamos para o último bloco, o último intervalo, e na volta falando sobre o lançamento do seu livro, a quem interessa, como foi projetado esse livro, Basta Estar... Entramos no século XX, é esse o nome? Exatamente. Então a gente fala sobre ele século já. XXI. Século XXI, muito bem. Isso. Um breve intervalo e o professor Ciro Bondezan volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o professor Ciro Bondezan falando aqui no Clique Jornal. Lembrando que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não é apenas de CIT não, de política, de questões sindicais ou de cultura não. Na nossa programação abordamos temas desde clima espacial, veículos lançadores, energia, mas questões sindicais também, com lutas, CUT, CTB, movimentos sociais como o CMP,
FCCR, que é a cultura, passando também por amenidades, causos e até filosofia e religiões, sempre ao vivo, sem cortes e com retransmissões em horários alternativos, sempre às 21 horas. Então o professor Ciro Bondesan poderá acompanhar hoje esse bate-papo a partir das 9 da noite aqui na Rádio CT. Bom, o Ciro Bondesan, no último bloco de hoje, fica a pergunta: o que é tecnologia, né? O que é de fato tecnologia? Como está a nossa tecnologia? Está embarcada ou não está embarcada? Não, a nossa tecnologia, nós temos que tomar consciência que nós temos capacidade para desenvolver, mas não temos interesse em desenvolver. Capacidade existe um monte de gente capaz, mas faltam duas coisas. Primeiro, o interesse, e a terceira coisa é a comercializar essa tecnologia, essa ideia da tecnologia. Aliás, é o que eu tenho falado para o prefeito aqui de São José dos Campos e para o pessoal novo, que a gente precisa aprender a comercializar essa tecnologia. Porque, Paulinho, você sabe de uma coisa? São José dos Campos foi uma das cidades que menos deu problemas na parte de orçamento do governo municipal. Porque São José dos Campos é superavitário. Se você pegar São José dos Campos, nós, em 2012, nós tínhamos um superávit na balança comercial em dólar de 2 bilhões e 800 milhões. Hoje nós temos 1 bilhão e 518 no ano de 2015. Enquanto que no estado de São Paulo, o próprio estado de São Paulo era deficitário em 1 bilhão 225 e esse em 2015 888 bilhões. Conta que não fecha. Milhões. O município de São Paulo também é deficitário. Sorocaba é deficitário, Jundiaí é deficitário e Taubaté é mais deficitário ainda. Então, o que acontece? Você vê que São José é uma das poucas cidades que tem superávit da balança comercial, traz dólar para o Brasil. As outras todos gastam dólar do Brasil. Muito bem. E esse dólar é feito por quê? Você vai perguntar, é feito por quê o dólar? Por quê? Então, em 2015, as 10 maiores empresas exportadoras do Brasil, a Embraer está em 5º lugar. As outras todas são commodities. Commodities? A primeira é a Vale, a segunda é a Petrobras, que manda petróleo para fora, a terceira é a Bung Alimentos, a quarta Cargill Agrícola, a sexta a JBS, a sétima Administração do Brasil, a BRF, a Braskem e o Luiz Dreyfus Commodities. Bom, então... Agora, na importação, que é onde nós gastamos dinheiro, na importação, só tem empresas que mandam produtos de alta tecnologia, como, por exemplo, a Petrobras, que ela importa os diesel e os óleos lubrificantes, né? Ela importa, manda o petróleo bruto e importa o óleo refinado. Que eles fizeram lá. Depois, em segundo lugar, a Samsung. Em terceiro lugar, a Embraer, de importação, então, porque ela importa uma parte, a Embraer. A Embraer é a quinta. A quinta. Que mais manda e a terceira que mais compra. Isso. A Toyota também está no meio das que compra, que traz muita coisa de fora. A Selma, a GE Selma, que traz locomotivas e coisas de aviões. Depois a Cissa Trading, a Iana Brasil Fertilizantes, a Flextronics, que traz material eletrônico, e a Singenta, que também que material eletrônico. Você vê, então, que nós exportamos minério, exportamos aquelas coisas que tem que mandar muita coisa a preço baixo e importamos as coisas a preço alto de todo mundo. Bom, mas dá para amenizar essa situação? O Brasil pode ganhar mais dinheiro com tecnologia? Pode e deve. E São José dos Campos tem que... O prefeito de São José dos Campos e a Secretaria de Desenvolvimento de São José dos Campos e a estrutura existente aqui em São José dos Campos tem que puxar o Brasil. Porque nós somos o exemplo do Brasil. Se nós não puxarmos, por exemplo, o INPE, não darem verba para o INPE mandar os satélites e fazer as estações
e nós fazermos as nossas coisas, tal, de satélite, porque nós gastamos muito dinheiro nisso daí. Tudo que você pega é gasto em satélite, por exemplo. Você tem... Onde que se gasta dinheiro de satélite? Por exemplo, os processadores, os satélites que pegam o clima e trazem para cá, as fotos, etc., você tem que pagar. O GPS você tem que pagar. Os levantamentos topográficos você tem que pagar. Esse negócio do Waze, essas coisas assim que aparecem, aquelas mapas, aquelas coisas, você tem que pagar, você paga tudo para o exterior. E é aí que o pessoal ganha dinheiro, entendeu? E eles não querem que a gente entre nisso. Eles dificultam de tudo quanto é maneira. Ciro, te ouvindo falar sobre a tecnologia, sobre a possibilidade do engrandecimento espiritual, me lembro de uma frase do Steve Jobs, que é o da Apple, né? E uma frase dele muito comentada é a seguinte: eu trocava toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Isso é de uma grandeza muito grande. Um homem filosofia profunda. Trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. O Sócrates foi de uma sabedoria incrível. E o Steve Jobs também. E eu vejo que nessa conversa que nós estamos aqui, eu acho que muitas pessoas poderiam ter esse interesse de trocar, como eu tenho o prazer de trocar uma horinha com o professor Ciro Bondesan, que fala do livro Basta Estar. Aí é o cerne da sabedoria tecnológica. Temos que entrar no século XXI. E o século, se você quiser adquirir o livro, ele está a preço de custo, R$25. R$25. Preço de custo. Você manda para cirobonde@hotmail.com. Ciro Bonde sem o E. Lembrar que eu sou parente do James Bond. Olha, Ciro com Y ou sem Y? Sem Y, C-I-R-O. Então, Ciro, atenção. B-O-N. Deixa eu passar o livro mais uma vez, para que o nosso internauta possa identificar. Basta Estar, entre no século XXI. Entre no século XXI. Então, Ciro Bonde, com demudo. Isso. @hotmail.com. cirobonde@hotmail.com. Agora, nas redes sociais, você tem lá o seu perfil no Facebook. Facebook tem. Que é Ciro Bondesan. Isso. Então, atenção, Ciro Bondesan no Facebook, e você poderá encontrar este livro, Basta Estar, entre no século XXI, é a primeira edição do Ciro Bondesan dos Santos. Você foi o número 9 da Embraer? Fui. Eu tenho 76 anos, é incrível que pareça, dizem aí que eu sou uma das maiores autoridades em alta tecnologia do país. Maravilha. Na realidade, eu fui chamado para ajudar, ser um dos técnicos que ajudou no programa do Gripen, né, trazer o Gripen para cá, para o Brasil. Ah, é? O Gripen, tinha uma equipe, eu fui dessa equipe que julgou o Gripen. E realmente era o melhor trabalho, era a melhor tecnologia, porque os outros dois, o Hornet e o Rafale, eles já eram aviões prontos. E esse daí não, esse daí nós vamos ter que certificar. E é aí que você aprende a engenharia. Agora, o detalhe, o Gripen é um caça multiuso. Multiuso, ele é geração 4.5, não é a 5, mas é 4.5. Ele tem um radar, por exemplo, que ele pega múltiplos alvos e lança um foguete em cada alvo. Com precisão? Com precisão. Por exemplo, você pega um navio, um tanque de guerra, um carro e um avião. Ele lança 4 foguetes, um em cada um. Ele dá 4 tiros. Ele anda... E acerta 4 alvos diferentes. Isso.
Um do lado, um mais em cima, outro embaixo. Exatamente. E esse foi o diferencial que para escolher? Tem outro diferencial, por exemplo, ele anda acima de 2.000 km por hora. Né? Ele tem, e tem uma base também, é o seguinte, como ele tem uma turbina só, se ele gasta X, por exemplo, de combustível, ou de 2 turbinas gasta 2X ou 3X. Conforme a coisa da e a autonomia do Gripen é de 3.250 quilômetros. Isso. E ele poderá, nós devemos desenvolver também uma versão marítima aqui no Brasil. E a biplace também será feita aqui no Brasil. Um que possa descer na água? Não, descer no porta-aviões. No porta-aviões. Marítimo, Nada então de descer. Não. Muito bem. Tá aí. Você foi uma das pessoas que avaliaram então? Que avaliaram o projeto. Então, a autonomia de 3.250 quilômetros, ele atinge 4 alvos de uma só vez? Exatamente. Mais alvos, eu acho que são 6 ou 8. 6 ou 8 alvos. Muito bem, tudo isso está no livro Basta Estar, Entre no Século XXI, com o professor Ciro Bondesan dos Santos. É o que eu te falei, é muito importante o pai saber o século que o filho está vivendo. Muito bem, quer dizer, deve se interessar por tecnologia os pais e os avós. Hoje em dia não existe profissão que não necessite de matemática, física, química, porque a hora que você, Paulinho, você está manuseando o seu computador, seu personal computer ou o seu celular, você está utilizando as lógicas matemáticas. Como assim? Ciência? As lógicas matemáticas estão no computador. Você está exercendo uma parte de lógica matemática. A hora que você põe, eu vou procurar aqui, vou procurar ali, tudo não sei o quê. Você está mexendo em lógica matemática. Sem querer, você está fazendo uma lógica matemática. Maravilha. Deve se interessar por tecnologia. O médico, antigamente, ele falava assim, não quero saber de tecnologia, o médico. Vou estudar medicina porque não gosto de matemática, física. Hoje em dia, ele não é capaz de fazer nada sem o ecodoppler, sem o ultrassom, sem a tomografia, sem a coisa, que é tudo base de tecnologia. Tem que ter tecnologia. CiroBonde, @hotmail.com. Professor Ciro Bondesan, muito obrigado pela sua entrevista aqui na Rádio CT. De nada, um bom Natal a todos, e eu espero ter dado um presente de Natal tecnológico às pessoas. Tenho certeza disso. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, a direção de comunicação do engenheiro Gino Genaro e a direção geral do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.